paz do Senhor, caras irmãs, caros irmãos, convido a todos a ler comigo uma passagem da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, de 12 a 16. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Palavra do Senhor. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um dia muito especial para mim, não só pela data do meu aniversário, mas porque eu ganhei de presente poder compartilhar com os irmãos uma coisa que Deus falou no meu coração nesses últimos dias, e eu queria compartilhar com vocês isso. Gostaria que você agora acompanhasse comigo, refletisse um pouco sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, tá bom? Gostaria de orar agora para a gente começar. Senhor Deus, o Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Senhor, quero te pedir para que o Senhor esteja comigo, para que o Senhor possa falar através de mim a todas as pessoas que vão me escutar, Pai. Por favor. É o que eu te peço, eu te agradeço muito pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Atos 16, a partir do versículo 16, tá bom? Atos 16, versículo a partir do 16. Na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça." E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: "Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes." Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou,
Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. O que eu queria compartilhar com vocês durante semana passada aí foi a gente completou um ano que a gente está aqui nessa situação da pandemia. Um ano desse período tão complicado e complexo e difícil da nossa vida. E eu fiquei pensando que a gente está dentro de casa meio que presos injustamente, né? Porque a gente nunca pensou que fosse passar por essa situação. A gente procura fazer tudo direitinho, né? E a gente quer sair, mas a gente não pode. Então foi quando eu lembrei desse texto de Paulo e Silas, que eles foram presos injustamente. A Bíblia fala que eles estavam sendo perseguidos por um espírito ruim e de repente, quando fizeram bem para aquela pessoa, quando em nome de Jesus eles tiraram o espírito ruim daquela pessoa, os donos dela, que sabiam que ia parar de ganhar dinheiro, resolveram os entregar para as autoridades. E daí levaram os dois para a praça pública e todos se voltaram contra os dois. E não bastasse tudo isso, eles sofreram fisicamente e ainda foram presos. E presos injustamente. E aí que eu quero chegar para falar uma coisa para vocês que ficou no meu coração. Nesse tempo que você ficou preso dentro de casa, você deve ter feito inúmeras coisas, com certeza. Um ano a gente fez muita coisa, foi muito tempo. Mas Paulo e Silas, eles fizeram 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês. Eles não ficaram presos, né, nem um dia e nem uma noite, mas foram 3 coisas que me chamaram a atenção, né? Eles oraram, eles louvaram e eles falaram de Jesus. Eles não ficaram, né, como eu falei, nem um dia e nem uma noite presos ali, mas talvez eles, muito diferente de nós, né, que estamos esse tempo todo preso aqui, mas só nesse tempo aí de injustiça que aconteceu com eles fizeram essas 3 coisas que nós cristãos devemos fazer. E devemos fazer o tempo todo. Orar, louvar a Deus e falar de Jesus. Quanto tempo de oração a gente, eu me incluo muito nessa, está se dedicando ao nosso Deus? Quanto tempo a gente tem falado com Ele? Um Deus que tanto nos abençoa, que tanto nos guarda, que tanto nos guia, que nos protege. Quanto tempo que a gente está dedicando a nossa oração com Ele? Uma coisa que Ele pediu para a gente fazer, que Jesus ensinou como a gente deve fazer. Ele gosta que a gente fale com Ele, Ele pede para que a gente fale com Ele.
Ele pede também que a gente compartilhe tudo isso com Ele, porque é uma conversa que a gente precisa ter com Deus. Precisamos orar mais, falar com Deus. O louvor. Olha, nesse período da pandemia, eu acho que eu toquei mais do que eu toquei, sei lá, no tempo que eu fiquei fora aí por conta das crianças serem muito pequenas, sei lá, nos últimos 5 anos talvez, eu acho que eu toquei bastante, tanto violão quanto cajón, e cantei também, né? E eu tive que me reinventar aqui também, porque eu precisava gravar as coisas para a igreja e eu não tinha como. Como é que eu ia tocar um cajón num domingo de manhã? Estava morando num apartamento. E aí, por consequência da pandemia também, eu mudei para uma casa e pronto, agora eu posso tocar a hora que eu quiser, menos quando as crianças estão dormindo, claro, né? Mas foi bênção, porque eu pude fazer isso mais vezes, com mais frequência, e eu pude louvar mais a Deus através das músicas que a gente gravou para a igreja, né? Mas o louvor não é só música, é a adoração que a gente faz ao nosso Deus. Ele quer que a gente faça tudo para Ele, tudo em nome de Jesus, fazei de coração e em tudo onde estivermos. A gente tem que fazer isso agora em casa, que a gente está aqui trabalhando e nos dedicando a tudo. Ele quer que a gente faça. E é isso, a gente precisa dar o nosso louvor a Deus. E quando Paulo e Silas oraram e louvaram, até o chão tremeu. Na nova versão internacional aqui da Bíblia, fala que houve até um terremoto de tanto que eles estavam orando e louvando. Imagina só, eu fico pensando que eles estavam fazendo isso com tanto amor, com tanto fervor, com tanta fé. Eles sabiam que eles foram injustiçados ali, mas eles estavam louvando a Deus e orando e com aquela vontade, sabe? Quando a gente canta com o coração, eles estavam louvando desse jeito. E o chão tremeu e teve um terremoto ali. Mas por quê? Porque eles sabiam que eles estavam sendo cuidados por Deus também. E aí, depois de tudo aquilo que aconteceu, eles falaram de Jesus. E tá aí um ponto que a gente precisa fazer mais. Falar de Jesus. Eles deram um exemplo de testemunho ali. Eles deram um testemunho de vida ali. Quando as portas se abriram, as correntes todas se soltaram, eles deram um exemplo e não fugiram. Eles deram exemplo, coisa que a gente precisa fazer nos dias de hoje. Que um exemplo de um cristão nos dias de hoje é ficar em casa. É obedecer também. Porque assim a gente vai também falar de Jesus para os outros. O carcereiro não acreditou que ele tinha tudo aquilo que tinha acontecido. E ele queria se matar porque ele sabia que ele sofreria consequências depois. Foi daí que Paulo e Silas testemunharam mais uma vez. Foram instrumentos do Senhor para que não só aquele carcereiro fosse salvo, mas também toda a sua família. Na casa do carcereiro, a Bíblia fala que o carcereiro lavou todas as feridas de Paulo e Silas. Na sequência, todos da sua casa foram batizados. E depois, eles fizeram o que a gente está com muita vontade de fazer nos dias de hoje. Se reuniram para uma refeição. Nossa, tô maluco para ir para casa da minha avó comer a feijoada. Eu não como feijoada tem 1 ano, eu tô doido para ir na casa dela. Mas foi isso. Eles falaram de Jesus. Coisa que a gente tem que fazer mais. Coisa que eu preciso fazer mais. Eu tento fazer isso no meu trabalho de alguma forma. Eu às vezes busco uma brecha. Eu sei que é muito difícil. Eu conversei com algumas pessoas ultimamente e elas falaram: Rafa, poxa, eu tenho muita dificuldade
E realmente eu acredito que não é tão fácil, mas ao mesmo tempo não é tão difícil, porque o nosso testemunho de vida já tem que ser esse exemplo do que é ser cristão, do que Jesus pede para a gente ser. Então eu acredito que a gente sabe o amor que nós sentimos por Jesus, a gente sabe, a gente cresceu, a gente veio sempre ouvindo falar nesse amor maravilhoso que é ser filho de Deus. A gente precisa tirar isso daqui de dentro pra gente e falar para os outros que Jesus te ama, que Jesus ama você, independente de como você é, de como você está, do que você está hoje, de todos os seus problemas, as suas angústias. Jesus te ama. Jesus quer você do lado dele. Jesus quer você orando e louvando o nome dele. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa tirar isso que está aqui dentro da gente e pôr para fora. A gente vive um momento que a igreja está fechada, mas nós somos igreja. E nós precisamos ser igreja fora da igreja, que é testemunhando, que é falando de Jesus, que é mostrando esse amor maravilhoso que a gente sente e que a gente sabe que Deus sente por nós também. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. E eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e fizesse essa oração comigo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai querido, a gente está aqui, Pai, agora, querendo falar para o Senhor algumas coisas. Agora fala você para Deus o quanto você o ama. Fala para Deus que você quer mais, que você quer falar de Jesus para os outros. Fala para Deus que você precisa mais dele. Deus, ouve a oração daquele que precisa falar mais com o Senhor, daquele que precisa louvar mais o teu nome e daquele que precisa falar de quem é Jesus para as outras pessoas. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração, cuida da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado.
Queridos, queridas, vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças, Pai, pelo dom da vida e da vida em Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de cultuar a Ti, de ouvir o Senhor pela Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu Filho, Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção que o Rafa tem sido na vida da igreja, do seu lar. Obrigado, Deus, pela bênção dele, Senhor, nesta família da fé. E oramos para que o Senhor continue a inspirá-lo, a fazê-lo crescer no Senhor. E oramos, ó Deus, também para que Tua bênção se estenda a todo o Teu povo, Pai, nesta hora em que precisamos muito, Senhor, da Tua graça, da direção do Senhor, do discernimento. Oramos, ó Deus, para que, Pai, nós sejamos tocados pelo Senhor e sabedoria do alto venha sobre nós, ó Pai, enquanto, ó Pai, crentes, discípulos aos pés de Jesus. Cuida, Pai, do Teu povo, manifesta a Tua graça, Teu poder de curar, ó Deus, Tua graça, Senhor, que consola tantas pessoas, ó Deus, tantas famílias, ó Deus, que choram a perda, Pai, de entes tão queridos. Ó Deus, visita e toca, visita e enxuga dos olhos tanta lágrima, Senhor. Nós te oramos, abençoando o Teu povo neste dia, para essa nova semana também, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. Agora, queridos, recebei a bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações ternas e bondosas do Deus Espírito Santo sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos, queridas, nós estamos ainda no mês da celebração do aniversário da nossa igreja, 74 anos, por isso pedimos que você possa participar, pedimos e apelamos para que você possa estar atento ao que estamos também transmitindo através das nossas mídias, dos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pedimos que você possa participar conosco deste tempo. Louvamos a Deus por toda a riqueza que o Senhor tem dado, os dons que tem abençoado as vidas a cada quarta-feira, a cada final de semana, no nosso dia a dia, aos pés de Jesus também. Queremos, com alegria, avisar que daqui a pouco, 10h30, temos nosso tempo de escola bíblica. Abra lá o seu canal, no seu smartphone ou na sua TV, no seu computador, e acompanhe conosco a aula de hoje. Às 10h30 nós estamos estudando as cartas que João recebeu de Jesus e endereçou às igrejas do Apocalipse. Hoje, Apocalipse 3, de 1-6, a igreja de Sardes. Então, conecta lá e acompanhe conosco. À noite, nosso culto de celebração também com palavra do Senhor, tempo de oração. Estará conosco, será o pregador desta noite, o reverendo Leontino Farias dos Santos, o querido pastor da nossa igreja. Que o Senhor possa nos conduzir e abençoar. Conecta e acompanhe conosco, venha celebrar, venha cultuar ao Senhor conosco e venha buscar a direção do Senhor para esses tempos difíceis. Que Deus muito nos abençoe. Amém. de todas as tribos
reinos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Contente fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Sim, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Um grito de júbilo. Aleluia. Em todo tempo te louvamos, Senhor, e o seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Aleluia. Comigo, em todo tempo.